Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje, como de costume no domingo, eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente nas grandes estreias. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Venom 3 conseguiu se segurar mais um final de semana na liderança das bilheterias, o que mostra o fracasso gigantesco que o filme do Coringa 2 foi, porque o filme conseguiu ficar somente uma semana na primeira posição e depois praticamente desapareceu. Um filme fraco como Venom 3, que não está sendo considerado um enorme sucesso e que ficou bem aquém dos seus antecessores, já está no terceiro final de semana na liderança. E ele teve uma queda muito insignificante, né? Uma queda de somente 37%, uma queda muito boa. Ele só não está tendo uma performance muito melhor porque a sua abertura foi inferior à dos antecessores, então, mesmo com quedas pequenas, o filme já começou muito lá atrás. O filme fez mais 16,2 milhões de dólares, que novamente não deveria ser o suficiente para ficar na primeira posição em um bom final de semana. Na verdade, esse final de semana agora é o 9º pior final de semana do ano, então não está entre os 3, 4 piores, mas é o 9º pior e é o pior desde o mês de maio, porque normalmente janeiro e fevereiro tem muitas semanas ruins. Essa está sendo claramente uma das piores semanas do ano. Basta vocês olharem que no top 10 não tem ninguém com muito destaque. E o filme chega a 394 milhões de dólares, que para mim já retiram qualquer chance do filme ser considerado um flop ou um fracasso. O que as pessoas podem considerar é uma decepção, né? Um filme que fica aquém dos seus antecessores, que faz menos dinheiro do que um outro filme que foi lançado em um momento de pandemia, quando muitas salas de cinema estavam fechadas. Então, uma decepção. O filme pode ser considerado, pelo menos por enquanto, a menos que ele tenha pernas realmente muito longas. Eu acho que ele vai sim ser considerado uma decepção em termos de números, mas no geral o filme não é um fracasso porque ele já fez mais de 3 vezes o seu orçamento e provavelmente vai chegar próximo das 4 vezes. E aqui um comparativo, né, dos filmes do Homem-Aranha sem Homem-Aranha, o famoso universo da Sony, dentro, né, da Marvel ali tem o universo Sony, que até se comunica um pouquinho, né, com os filmes do universo Marvel, através do Andrew Garfield, através de sinais ali envolvendo o mundo do Andrew Garfield. Então a gente tem o primeiro filme que foi lançado nesse mundo, foi o de 2018, o filme Venom, que foi um enorme sucesso na época. 2018 foi um ano muito bom, né, para filmes de super-herói. O filme teve uma abertura de 80 milhões e acabou fazendo 856 milhões de dólares. Então ele fez 8 vezes e meia o seu orçamento de 100 milhões. Depois o segundo teve uma abertura superior de 90 milhões, mas por estar em um momento de pandemia e principalmente por causa do alcance global, né, muitas limitações ali ao redor do mundo inteiro, o filme fez 506 milhões com um orçamento de 110 e o orçamento subiu mais um pouquinho. Só que antes de Venom 3, nesse universo, a gente teve outros 2 filmes, o Morbius de 2022, que abriu com 39 milhões e fez 167, depois Madame Teia, que foi lançado esse ano, no comecinho do ano, que abriu com 15 milhões somente e fez somente 100 milhões com um orçamento de 80. Então o filme poderia ter tido uma performance ainda pior se ele tivesse tido um orçamento acima dos 100 milhões. E agora Venom 3, que abriu com 51 milhões de dólares e agora está com 394. Então, realmente uma performance boa, né, digamos assim, considerando o orçamento, mas ruim se a gente considerar os seus 2 antecessores. E principalmente olhando, né, o momento que cada um dos 2 foi lançado. O primeiro Venom foi lançado talvez próximo do auge ali dos filmes de super-herói, e o outro foi lançado no pior momento, que foi um momento de pandemia. Então eu acredito que Venom 3 deveria ficar no meio do caminho, talvez na faixa de 600 ou 700 milhões de dólares, mas não parece que vai conseguir chegar a essa marca. E aí na segunda posição, um filme que eu assisti o trailer, parece ser
um filme interessante, vai ser lançado pela Lionsgate e é um filme da Kingdom Story Company, que é mais uma das empresas que surgiu para lançar filmes com foco no público cristão norte-americano. Eu digo norte-americano porque normalmente esses filmes não têm um alcance global muito forte, e eu falo outro porque praticamente a cada 2 finais de semana a gente está vendo um filme nesse sentido, né, com essa pegada mais religiosa. A Angel Studios teve muito destaque, também focando seus filmes no público cristão, e essa é mais uma empresa que já começou a todo vapor, porque ela começou lançando filmes, se não me engano, em 2020 ou 2019, e agora ela já tem 8 lançamentos que chegaram, alguns com sucesso, outros sem muito sucesso, mas para um estúdio que ainda está engatinhando e que tem uma parceria com a Lionsgate, que, digamos assim, não é o estúdio mais agressivo, a distribuidora mais forte do mercado, eles estão tendo um resultado bom. Eu tenho certeza que se fosse uma parceria com a Universal, por exemplo, talvez os resultados estivessem sendo muito melhores. Mas de qualquer forma eu vou mostrar aqui para vocês, depois de falar um pouquinho, né, do filme atual, que ainda não tem nome aqui no Brasil. Eu sei que as pessoas não gostam quando eu coloco o nome em inglês, mas o filme simplesmente não tem nome em inglês ainda. O nome é The Best Christmas Pageant Ever, que seria o melhor concurso de Natal de todos os tempos, mas ainda não é a tradução oficial e provavelmente não vai ser, porque normalmente os filmes têm nomes completamente diferentes aqui no Brasil. Eu assisti o trailer, parece ser um filme bastante interessante, né? O filme abriu com 11,1 milhões de dólares, com um orçamento de somente 10 milhões. Então, o cenário ideal é o que eu sempre falo para vocês, é um filme, no mínimo, bater o seu orçamento no primeiro final de semana. Foi isso que aconteceu com esse filme, então acredito que o resultado vai ser muito satisfatório se o filme tiver pernas boas daqui para frente. E aí o filme vai ganhar dinheiro quando chegar a plataformas de streaming do mundo inteiro, principalmente se ele não tiver um lançamento cinematográfico muito forte em outros territórios, porque por enquanto ele só chegou nos Estados Unidos. E pessoal, antes de continuar, bem rapidinho, 30 segundos aqui da atenção de vocês, tá rolando o Esquenta Black Friday lá na Amazon. Esse item aqui tá saindo numa promoção muito boa, praticamente R$150 de desconto, é o Amazon Fire TV Stick 4K. Olha aqui, ó, muitas promoções sensacionais rolando. Se vocês entrarem utilizando meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso. É uma forma bem legal de vocês ajudarem o canal. Então entrem lá e deem uma olhada nas principais promoções. Ó, até 60% off em livros, economize 30%, né, na Prime, Alexa com desconto, ofertas antecipadas na Black da Amazon. Então muita coisa interessante por lá. E aqui estão todos os 8 lançamentos desse estúdio, né? E eu classifiquei eles aqui com 1x, 2x, 3x ou certinho, né, para mostrar se o filme foi bem sucedido ou não. Começando lá em 2020 com I Still Believe, eles lançaram um filme que fez 16 milhões e custou 12. Depois o próximo fez 1 milhão e não tinha um orçamento declarado porque foi um show, né? Então 1 milhão não é um valor exorbitante, mas é difícil falar que foi um fracasso porque a gente não sabe o orçamento. Depois o filme American Underdog, né, que é um filme de futebol americano, que custou 25 e fez 26. Depois Jesus Revolution, que custou 15 e fez 54, possivelmente o maior sucesso desse estúdio até o momento. Depois o filme Ordinary Angels com a Hilary Swank. O filme custou 12 milhões de dólares e fez 20 milhões. Então não pode ser considerado um fracasso absoluto, mas não deixa de ser, né, porque não conseguiu nem dobrar o seu orçamento. Depois Unsung Hero, custou 6 e fez 21. White Bird, o maior fracasso deles até agora, custou 20 e trouxe somente 8. E agora esse filme, que custou 10 e já tá com 11. E desculpem, eu sei que eu acabei de falar do nome dos filmes em português e em inglês, mas eu coloquei só os pôsteres aqui, então me perdoem, né, eu sei que eu acabei de falar a respeito disso. Depois, se vocês quiserem, no final de semana que vem, eu coloco os pôsteres em português. Então, como eu disse, o estúdio trouxe alguns sucessos, eu diria que 2 grandes sucessos até o momento, e 4 ou 5 fracassos, né? Então não é um número tão ruim assim, se você olhar outros estúdios de Hollywood, só que é óbvio que eles não estão trazendo dinheiro até o momento. Se a gente fizer uma média aqui de todos os filmes,
o estúdio vai estar praticamente no 0 a 0, só que no começo é assim, o estúdio trabalha com injeção de capital, com parcerias, né, pegando dinheiro de investidores, então o estúdio ainda não está andando com as próprias pernas, o sucesso dos filmes ainda não está justificando a quantidade de filme que eles estão produzindo, mas é assim que tem que ser no começo, até o estúdio começar a trazer um dinheiro grande, a começar a produzir filmes maiores, então eu acho que eles estão no caminho certo. E vale frisar também esse lado mais religioso, né, que pode ter financiamento ali, de repente, de outras fontes, como no caso da Angel Studios, que tem grande parte dos seus filmes financiados ali por igrejas, financiados por doações. Como eu já mostrei para vocês aqui até o site deles, você consegue fazer doações por lá, o famoso Pay It Forward, né, que você paga para outras pessoas assistirem, ou você simplesmente entra lá e faz uma doação. Então pode ser uma estratégia que está dando muito certo para esse tipo de filme. Na terceira posição, um trailer que eu simplesmente adorei, o filme Herege, estrelado pelo Hugh Grant, num papel diferente para ele, né? Ele que é um cara muito famoso por comédias românticas ou até por filmes dramáticos. Parece um filme com uma pegada um pouco mais de terror. Lembrando que o filme é da A24. A A24 já enganou a gente algumas vezes, né, com esses trailers, de você assistir o trailer achando que o filme vai ser uma coisa, você vê o filme é outra. Eu até gosto quando isso acontece, quando eu entro com expectativas e o filme entrega coisas completamente diferentes, mas parece que esse filme vai ser muito interessante. Eu vou colocando aqui alguns trechos do trailer, porque parece que o filme vai ser muito legal, né? O filme abriu com 11 milhões de dólares e teve um orçamento de 11, mais ou menos o que eu falei do filme anterior, se repete aqui para o filme Herege. Parece que vai ser um filme realmente muito legal, ou que é um filme realmente muito legal, né? Porque a aceitação do filme está muito boa, assim como a do seu antecessor, está com uma aceitação altíssima, tanto dos críticos quanto do público. O estilo do filme, né? Falando agora do filme anterior, né? Do filme de Natal, parece que o filme tem um estilo próprio, né? Parece que o filme tem ali uma textura interessante. Então eu acho que o filme vai continuar tendo pernas muito boas, justamente por isso. Na quarta posição, continua o filme O Robô Selvagem, que se mantém, né, no top 5. Ele estava na segunda posição, se não me engano, no final de semana passado. Ele caiu para a quarta posição, mas com uma queda de somente 11%. O filme trouxe mais 6,6 milhões de dólares. Não é só. É isso mesmo, eu até parei para conferir. Foi uma queda de somente 11%. O filme trouxe mais 6,6 milhões. Ou seja, o filme caiu da segunda para a quarta posição, parece que foi uma queda brusca, mas não foi. O filme teve uma queda muito pequena de 11%, que mostra que o filme vai continuar tendo pernas muito longas. Talvez o valor disso não seja muito alto, porque ele está fazendo pouco, né, a cada final de semana, então mesmo se ele ficar vários finais de semana caindo 10%, 11%, isso não vai somar, né, um valor absurdo. Mas isso mostra que o filme está conquistando o público semana após semana, e é isso que é importante para um filme a essa altura. Ele já fez o grosso do que ele tinha que fazer nas bilheterias, agora ele está simplesmente mostrando que o filme tem uma aceitação absurda. O filme chegou a 292 milhões de dólares com orçamento de 78, que é, novamente, um resultado muito bom para um filme que é o primeiro da sua franquia. E aqui eu fiz no final de semana passado um quadro falando a respeito dos melhores resultados da DreamWorks para primeiros filmes. Então esses são os inícios de franquias da DreamWorks, começando, né, com o mais bem sucedido de todos, que foi Kung Fu Panda, que fez 631 milhões de dólares. Depois os Croods, que fez 587 milhões. Na minha cabeça seria Shrek e Madagascar, né, em termos de relevância, seriam os mais importantes. Mas em termos de números, Kung Fu Panda e os Croods, seguido de Madagascar com 542, The Boss Baby ou O Poderoso Chefinho com 530, Como Treinar o Seu Dragão com 494, Shrek com 484 e The Wild Robot com 292. Óbvio que tem outras franquias nesse meio, não quer dizer que o Robô Selvagem estaria na posição de número 7, Aqui é mais para vocês terem uma ideia das proporções, lembrando que a maioria desses filmes que eu acabei de citar tem orçamentos bem superiores aos 78 milhões do The Wild Robot. Muitos deles têm orçamentos acima dos 100 milhões de dólares. E fechando o top 5, na quinta posição ficou o filme Sorria 2, que fez mais 6,6 milhões de dólares, caindo 26%, e já chega a 123 milhões.
O filme tá tendo uma aceitação muito boa, é um dos poucos filmes que eu vi bastante gente falando que o 2 é melhor do que o 1, né? O que é bem raro, principalmente em filmes de terror, porque normalmente o primeiro filme já explicou quem é o assassino, já mostrou mitologia, o que acontece, por que que aquilo tá acontecendo. Normalmente o 2 é simplesmente uma recapitulação do primeiro, eles pegam o primeiro e contam uma história um pouco maior. Isso acontece com a maioria dos filmes de terror, então esse filme conseguir ter uma aceitação superior à do primeiro, ou pelo menos equiparada com a do primeiro, já é um grande mérito. E mais uma vez o filme com orçamento de 28 milhões, que é um orçamento alto para um filme de terror, já conseguiu bater 123 milhões. Novamente, não acredito que o filme vá bater o primeiro, que fez 217, né, 123 para 217 ainda está bem distante, e ele teve sim um aumento aí, né, no seu orçamento, mas eu diria que o filme está sendo muito bem sucedido. E pessoal, tá rolando uma promoção muito legal da Black Friday lá na E pessoal, se vocês não conhecem um VPN, eu recomendo muito para vocês o NordVPN. Aqui ó, 74% de desconto. E mais 3 meses extras, é uma forma muito legal de você se manter protegido. Eu utilizo o NordVPN para praticamente tudo que eu faço. É uma forma muito legal de você compartilhar arquivos entre o seu celular e o seu computador ou o seu outro aparelho. Então é muito bom mesmo. E o NordVPN é o melhor VPN segundo a TechRadar, né? E o preço está sensacional. Aqui, se vocês quiserem, o site explica direitinho, que eu vou colocar o link aqui na descrição, o que é um VPN, para que serve. Eu recomendo muito. E a promoção, como eu disse, está muito boa. Tem o plano de R$14,90 da Black Friday, uma economia de 72%. O plano Plus, que está dando um desconto de 73%, está ficando ainda mais barato. E o plano básico, 74%. Você paga somente R$8,90 e ainda ganha 3 meses grátis. Então eu recomendo demais, novamente, deem uma olhada no link, que com certeza vai valer a pena para vocês. Outro filme que continua sua jornada de sucesso, apesar de já ter dado uma minguada, é o filme Terrifier 3, né, que teve aqui os seus 3 lançamentos. Eu vou colocar o quadro se vocês quiserem dar uma olhada, mas o filme continua sendo um dos grandes sucessos, chegando a quase 35 vezes o seu orçamento. A gente está falando aqui de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o orçamento. Esse filme fez 35 vezes e eu acho que ele ainda vai fazer um pouco mais. Eu acho que o potencial dele é chegar na casa dos 80 milhões, isso sem um alcance internacional muito grande, praticamente com um lançamento internacional nulo, porque ele fez mais de 80%, se eu não me engano, do seu resultado no território norte-americano. E o Coringa continua sendo o fracasso do ano, na minha opinião. Eu vou passar bem rápido aqui os quadrinhos envolvendo o filme do Coringa, porque eu acho que é a última vez que eu vou mostrar. O filme praticamente não mudou da semana passada para essa, né? Então ele já acabou praticamente, ele chegou nas mídias digitais já e não fez barulho também. Ele chegou atrás de Beetlejuice, né? Então nem na sua chegada para compras ali, né, em aplicativos e etc., ele chegou fazendo muito barulho. Ele entrou no top 10 aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil acho que ele está na posição de número 7 no ano de 2024, ou número 7 ou número 9, né? Mas ao redor do mundo inteiro o filme hoje é um fracasso absoluto. Eu só vou mostrar em detalhes esse quadrinho aqui, que é um quadro que eu gostei bastante, né? Que o Coringa já atingiu a 2ª posição entre as maiores quedas de um filme para o outro. Só ficou atrás do filme As Marvels, que teve uma performance nos Estados Unidos superior à performance do Coringa, mas internacionalmente o filme teve uma queda absurda, então ele fez 925 milhões de dólares a menos. Só que o primeiro filme é Capitã Marvel, o segundo filme é As Marvels, então não seria uma sequência direta, né? Da mesma forma que Deadpool e Wolverine não é uma sequência direta de Deadpool 2, enquanto Coringa é literalmente Coringa 1 e Coringa 2, então teria menos motivo ainda para as pessoas deixarem de assistir, até porque Capitã Marvel foi massacrado pelas críticas, enquanto Coringa foi inclusive um filme oscarizado, né, que todo mundo adorou, que todo mundo aplaudiu. O Joaquin Phoenix ganhou o Oscar ali pela sua atuação. Então essa queda, pra mim, é muito mais absurda do que a queda de Capitã Marvel pro filme As Marvels. Até porque Capitã Marvel foi lançado, né, no meio de um sanduíche dos Vingadores, né, entre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Então eu acho que
tem mais explicações para essa queda do filme As Marvels do que para o filme do Coringa. E continuando, a gente tem Star Wars Episódio 8, Alice através do Espelho, Aquaman 2, Avatar 2, Velozes e Furiosos 9 e Transformers O Último Cavaleiro. Aqui também atualizando pela última vez o quadrinho do Beetlejuice, né, que chegou à marca dos 450 milhões, só por isso que eu atualizei o quadro, porque eu acho que a marca de 450 é bastante relevante para um filme que custou 100 milhões, então ele fez 4,5 vezes o seu orçamento, e isso sem um alcance internacional extremamente relevante, né? O filme está tendo uma performance muito melhor nos Estados Unidos do que ao redor do mundo inteiro, o que é muito importante para um estúdio. E eu não posso deixar de citar o filme Aqui, ou Here, do Tom Hanks, que é um filme do Robert Zemeckis, né, como eu disse, estrelado pelo Tom Hanks e pela Robin Wright. O time todo, né, digamos assim, do filme Forrest Gump voltaram para esse filme, o mesmo diretor, os mesmos atores, né, e o filme realmente flopou. Não dá para usar outra palavra para um filme que já teve uma estreia absurdamente baixa e mesmo assim saiu do top 5 já no seu segundo final de semana. É até triste ver, né, um filme com tanta gente boa, com tanto talento envolvido, não conseguindo se manter nem no top 5 e perdendo muito dinheiro. Mas com certeza o Robert Zemeckis vai continuar fazendo filmes, porque ele tem vários fracassos aí acumulados e mesmo assim ele continua produzindo muita coisa. E outro filme que eu vou somente citar hoje, eu não vou fazer uma análise mais aprofundada porque ainda não chegou no maior território, que é o território norte-americano, é o filme Red One, que é o filme do Dwayne The Rock Johnson e do J.K. Simmons e do Chris Evans, né? O filme tem um grande elenco, é um filme natalino que tem uma situação muito delicada ali envolvendo os bastidores, que o Dwayne The Rock Johnson se atrasou e fez o filme custar 200 milhões de dólares, né? Então ele acabou inflando bastante o orçamento do filme e o filme não teve uma abertura muito boa. Parece que em 75 territórios o filme fez somente 26 milhões de dólares e ficou atrás de outros filmes, né, que estão sendo lançados. Então um filme que era para ter tido uma abertura muito grande, né? Isso mostra, como eu já tinha dito há alguns anos atrás, o The Rock não tem essa força toda. Óbvio que ele tem a força física, mas ele não tem essa força toda nas bilheterias. Se a gente excluir os resultados, né, de grandes franquias como Jumanji, né, tinha esquecido o nome da franquia. Se a gente excluir os resultados de Jumanji e de Velozes e Furiosos, né, que foram duas franquias que não foram literalmente carregadas pelo The Rock, ele não tem resultados tão grandes assim na sua carreira. Se vocês quiserem, eu faço uma análise um pouco mais aprofundada a respeito desse assunto também. Outro assunto que eu queria falar com vocês é... eu queria perguntar, na verdade, para vocês se vocês gostariam que eu terminasse o vídeo não só com o top 5 de 2024 nos Estados Unidos, no mundo, como também no Brasil, né? Se vocês tiverem alguma fonte mais confiável que seja atualizada com certa frequência, né, para eu utilizar aqui nos vídeos, eu posso fazer isso também. E outro assunto que eu queria saber a opinião de vocês é se vocês gostariam que eu mostrasse também no final do vídeo o estúdio que está liderando, ou um top 5 ali dos estúdios que estão liderando o ano até aquele momento. Né? No caso, esse ano seria a Disney, Universal, Warner, né? Se eu não me engano essa seria a ordem. Eu vou atualizando para vocês e mostrando semana após semana essa corrida entre os estúdios. É uma ideia que muitas pessoas já pediram para eu colocar aqui no canal. Se vocês quiserem, eu coloco em prática também. Mas como de costume, para fechar o vídeo, na primeira posição do mercado norte-americano, Divertidamente 2 com 652 milhões, Deadpool e Wolverine com 636, Meu Malvado Favorito 4 com 361, Beetlejuice com 293 e Duna Parte 2 com 282 milhões de dólares. E no top 5 mundial, mais ou menos a mesma lista, só que Beetlejuice cai fora, né? Na verdade, cai bem fora. Divertidamente 2 com 1.696, Deadpool e Wolverine 1.337, Meu Malvado Favorito 4, 968, Duna Parte 2, 709 e Godzilla vs Kong, O Novo Império, 568. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, lembrando, não se esqueçam de dar uma olhadinha lá nas promoções que estão rolando no Esquenta Black Friday da Amazon e também uma olhadinha no NordVPN. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado do final de semana, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.